Hoje nós vamos recriar aquela animação de objeto se movimentando em direção ao HUD, ao mostrador. Por exemplo, a gente vai fazer com que as nossas vidas, os corações de vidas que a gente coleta no mapa, se dirijam até um determinado ponto da tela. Esse ponto vai ser o mostrador de vidas. Certo? Então vamos lá. A gente precisa fazer um script. Para isso a gente vai criar um C# script. Vou dar o nome de GoToHUD. Olha só, a gente precisa fazer o seguinte. Na hora que a vida colidir com o personagem, seja esse objeto coletável, ele vai movimentar em direção a esse ponto da tela. Então vamos lá. A gente vai precisar de uma função. A gente vai utilizar a função onTriggerEnter2D. Certo. Agora a gente precisa saber se ele colidiu com um jogador, esse objeto. Então onCollision.aTag, eu já tenho uma tag de player. Então se esse objeto colidiu com o player, ele vai simplesmente afirmar ou setar o valor de true numa variável booleana. Essa variável booleana, ela vai ser responsável por permitir com que esse objeto corra em direção àquele ponto do HUD, tá? Aquele ponto da cena onde se encontra o mostrador de vidas. Recebe true. Go é uma variável booleana. Go vai ser inicializado como 0. Então, se Go for true, a gente vai vir aqui agora para o update. Porque o update é um looping, um laço. E esse laço, ele tem um papel primordial para a gente poder atualizar os valores de posição do nosso objeto. Então, a partir do momento que ele colide, Go é true. E depois disso, a posição desse objeto que se encontra esse script, que é o objeto que é, no caso, o coração de vida ali, que o nosso jogador vai coletar, ele vai utilizar de um vector 3, vector 2 quer dizer, vector 3 também dá certo, não tem problema, .move towards, ou seja, ele vai se mover em direção a alguma posição. Então, o primeiro parâmetro aqui, ele pede o parâmetro corrente. Quem é esse parâmetro corrente? É a posição corrente do nosso objeto, tá? Do item coletável. E o parâmetro final, o target, é a posição daquele objeto do HUD, mostrador de vidas. Então vou colocar aqui como public transform, a gente vai ter que guardar o objeto aqui dentro dessa variável transform. Vou colocar aqui como HUD, tá? No caso, eu vou arrastar a imagem do coração que se encontra no HUD, no canto superior direito, aqui para essa variável HUD. E HUD.position, até o momento. Vou colocar aqui a velocidade, né? Agora o próximo parâmetro. Delta time. Beleza. Isso aqui funciona? Já está funcionando? Está. Vamos ver se está dando certo. Olha só, eu tenho aqui todos os corações de vida. Eu vou precisar arrastar GoToHUD para dentro de todos. Então, ela já está aqui dentro de todos esses itens coletáveis. E agora eu preciso que dentro da variável HUD exista, de fato, o objeto, que é o coração. Olha só, esse aqui é o coração. Então eu quero que esses mini corações de vida encaminhem-se para esse coração gigante que é o mostrador de vidas. Aqui no caso você pode colocar a quantidade de vidas, né, para ficar um mostrador mais completo. Mas esse aqui é uma pequena visualização do que você pode fazer. Esse mostrador, você pode ver que ele está dentro do canvas. Ele não está próximo ao nosso personagem e nem dentro aqui dos limites da câmera. Por quê? Porque o canvas, nesse caso aqui, como o canvas está configurado aqui, ele trabalha dessa forma. Ele está escalando com o tamanho da resolução da nossa câmera. Aqui no caso está como Full HD. Eu coloquei 1920 por 1080. Então por isso que ele escalou dessa forma. Você pode ver que ele está gigante. E não faz diferença. Na nossa câmera você pode ver que os itens do canvas estão ajustados à câmera. Porque o canvas, por natureza, se ajusta ao tamanho da câmera, tá? Então beleza, eu quero
que o nosso coraçãozinho agora de vida caminhe em direção aqui ao mostrador, para dar aquele efeito legal. Olha só. Encostei nos objetos. Mas, olha só aqui na nossa visão de cena. Os corações, eles estão andando, mas andando para que direção? Para a direção que de fato se encontra o nosso mostrador de vida, tá? Agora, por quê? Por que eles não vieram aqui para o canto da câmera, onde o canvas está renderizando o contador de vidas? Não é verdade? Eles deveriam vir aqui, ó, porque essa aqui é a nossa câmera. Eles estão indo lá porque eu dei o ponto de a posição dentro da cena, dentro do ambiente de jogo. Então, de fato, essa posição aqui, ela está muito além da posição do nosso jogo. Então, eles estão vindo aqui nessa direção, os corações de vida, tá? Então, mas não é isso que a gente quer. A gente quer que exista essa reformulação dos valores, essa conversão. Eu quero que os corações venham aqui para essa direção. Então vamos lá. A gente vai fazer aqui um pequeno ajuste. Em vez de a gente passar simplesmente a posição do HUD, que é a posição de fato no ambiente 3D, eu vou escrever o seguinte. Eu vou fazer uma conversão da posição do nosso mostrador para dentro dos limites da câmera, tá? Então, o que era fora da câmera vai ficar dentro da câmera, os valores. Câmera.main. Agora a gente vai escrever aqui, ó, Word. Porque aqui nós temos algumas funções. E Screen to Word Point. Ou seja, um ponto da minha tela, da minha câmera, vamos dizer assim, para um ponto no mundo 3D. Então eu vou converter aquele meu HUD, aquele meu mostrador de vida, por mais que ele esteja longe, ele vai ser convertido em uma posição que se encontra dentro da sua câmera, mas ainda assim no mundo de jogo, tá? Então ele vai fazer essa troca de valores entre o que é uma posição ali artificial do canvas por uma posição de ambiente de jogo. E é isso que a gente precisa. E a gente vai colocar HUD.position dentro de parênteses. Ele vai fazer a conversão dessa posição. Certo? Vamos fazer o teste agora. Vamos lá, ó. Os corações devem vir para cá. Olha só, deu certo. Eles estão agora ali juntos, né, com o mostrador do canvas. Por mais que o mostrador esteja super longe, a gente fez essa conversão para que ele seja mostrado aqui nos parâmetros da câmera, tá? Nos limites da câmera. Só que tem uma coisinha ainda que a gente precisa ver. O item chegou ao seu destino, mas agora a gente pode deletá-lo. Então aqui embaixo, dentro do Go, mas aqui abaixo da translocação, a gente vai fazer uma verificação. Se a minha posição de agora for igual a essa posição convertida do canvas, eu posso me autodestruir. Certo? A gente vai fazer um teste para ver se vai funcionar. Olha só, o coração vindo. Ele chegou ao ponto de destino, mas ele não foi autodestruído. Por quê? Porque existem alguns probleminhas nas conversões aqui de valores, no caso, o eixo Z. Por mais que o nosso jogo seja 2D, o eixo Z existe, tá? Por mais que a gente trabalhe com X e Y, o Z sempre vai estar lá. E nesse caso aqui de posições, a gente tem que ver com mais cautela. Ainda mais aqui na conversão, olha só, de um ponto da câmera. A gente vai fazer o seguinte, o Z deve estar com problema nesse caso. O X e o Y deve estar idêntico, o dos dois no final, né, na hora que o nosso objeto chega ao ponto de destino. Mas o Z, que é a profundidade, talvez não esteja. Se ficar ali um ponto de diferença,
já é o bastante para ser diferente. Então a gente vai fazer o seguinte, vector2, a gente vai usar um cast, a gente vai modificar a nossa posição, que é um vector3, olha só, e mudar ela para vector2. A mesma coisa acontece com a câmera também, olha só, screen to word point, ele volta um vector3, x, y, z, então agora um cast para converter para vector2. Ou seja, agora a gente está comparando o x e y daqui com o x e y daqui. A gente vai fazer o teste final. Pegando aqui os corações. E eles se auto-destruíram, olha só. É claro que a gente pode aumentar a velocidade do coração aqui na cena. Vou colocar aqui em 20. E também tem uma outra modificação que você pode fazer no seu jogo, que é o seguinte, que é o layer. Olha só que legal. Funcionando perfeitamente. Por que o layer? Porque o layer dos nossos corações aqui está dando um conflito, um problema na verdade. O coração ele está por trás da nossa cena. Na hora que a gente pega aqui o coração aqui no final, olha só, o coração fica por trás da parede, mas aí basta você acessar o Sprite Renderer e modificar aqui o Ordering Layer ou o Sorting Layer para o layer mais à frente que existe na sua cena. Aí sim o coração vai ficar parecendo que ele vai estar sobrepondo todos os itens do seu jogo. Bom, então se você gostou, entendeu um pouco mais sobre como fazer esse efeito interessante do item do jogo translocar-se, né, em direção ao HUD, a um ponto do seu HUD, então deixa o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, ative o sininho, que é muito importante, e já te espero numa próxima aula. Até mais!